Hoje eu vou falar sobre o caso de um serial killer que trabalhava como taxista para conseguir mais vítimas. Vou falar também sobre uma estudante que precisava de um táxi. Você está no canal Vitoriano e meu nome é Vitor Lima. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e vamos lá para mais uma fanfic. Lucas Santana era de uma importante família de Nova York. Seu pai é um empresário bem-sucedido de descendência espanhola e sua mãe, uma artista plástica nascida na Alemanha. Lucas morou com seus pais e com o irmão mais novo em Nova York, até que foi para o Novo México estudar fotografia empresarial na Universidade BFA de Santa Fé em 2010. Na verdade, os pais estavam tirando Lucas de Nova York porque ele havia se envolvido em alguns problemas, como ter abusado sexualmente de uma colega do ensino médio. Preocupados com o que poderia acontecer, os pais do Lucas o enviaram para outro estado e pagaram um alto valor em dinheiro para que a menina não o denunciasse. Assim como vários outros serial killers, o Lucas também, quando criança, matou vários de seus animais de estimação. E ele apresentava um comportamento estranho, porque assim, ele tirava várias fotos dos animais dele e um tempo depois os bichinhos apareciam mortos. A mãe dele percebeu isso e sabia, que era o Lucas que estava fazendo aquilo, só que ela achou que seria uma fase, que sei lá, era uma curiosidade de criança e ela deixou pra lá, ignorou. Até que um dia ela encontrou várias fotos polaroides desses animais mortos. Então ela se assustou e procurou ajuda psicológica, mandou o Lucas para vários tratamentos, mas nada adiantou. Na adolescência, ele conheceu essa colega de colégio, se interessou por ela e manteve os mesmos padrões que ele seguia com os animais de estimação. Ele tirou várias fotos dela até decidir atacar. Um dia que os dois precisavam fazer um trabalho juntos para a escola, ele chamou ela até a casa dele e lá ele abusou dela sexualmente e tentou estrangular, matar ela estrangulada. Mas a mãe dele chegou bem na hora e conseguiu salvar a menina. Ao se mudar para o Novo México, os pais dele acharam que seria uma nova oportunidade para ele recomeçar, para ele se comportar. Só que um jovem bonito, rico, sozinho e com desejos homicidas, dificilmente iria se comportar. Então, entre os anos de 2010 e 2012, várias mulheres desapareceram e logo depois seus corpos foram encontrados. Os corpos estavam nus e pela autópsia os médicos comprovaram que a causa de todas as mortes tinha sido por estrangulamento. Os primeiros ataques do Lucas foram realizados com a ajuda de um aplicativo de relacionamento. Ele havia feito um perfil falso e atraído as vítimas para sua casa onde cometia os crimes. Depois, resolveu virar taxista, mas não por necessidade. Como eu já disse, ele era de família rica, mas viu essa possibilidade para conhecer mais pessoas e conseguir mais vítimas. Ao todo, ele fez 23 vítimas entre 2010 e 2015, e assim, ele só começou a ter um modus operandi, a padronizar os seus crimes, a partir do momento que ele virou taxista. Ele escolhia as vítimas que ele se sentia atraído, e se na viagem ele passasse por algum trecho que não fosse movimentado, ele aproveitava para atacar a vítima. Com uma arma, ele levava a vítima para o banco de trás, onde ele amarrava e a estuprava, depois estrangulava e levava o corpo para a casa dele, onde ele limpava todo o corpo para destruir qualquer vestígio dele, que ele, impressão digitais, sêmen que ele pudesse ter deixado no corpo. Depois ele queimava as roupas e qualquer outro pertence da vítima e deixava o corpo amarrado nu em alguma árvore, em algum parque. E uma mania que ele manteve foi a de tirar fotos de suas vítimas. Assim que essas mulheres entravam no táxi dele, ele perguntava se podia tirar uma foto para colocar no blog dele, onde ele escrevia sobre as histórias que ele tinha sendo taxista.
Durante o processo de matar a vítima e desovar o corpo, ele também tirava foto durante todo o processo. Depois de concluir os assassinatos, ele gostava de ficar apreciando essas fotos, desde o momento em que a vítima entrava no táxi até o momento em que ele desovava o corpo, porque realmente ele tirava foto de tudo. Em 2015, Lucas dá carona a Ashley Wilson, uma estudante de publicidade de 21 anos. Ela tinha o perfil que ele gostava: traços delicados, cabelo loiro, baixinha, comportamento educado e suave. Lucas usava uma câmera Polaroid para fazer as fotos das mulheres quando ele pretendia atacar. Ele explicou que a foto era para um blog dele e a Ashley, que era super simpática, aceitou o pedido. Durante o caminho, ela até mandou mensagem para uma amiga comentando ter achado engraçado e estranho o motorista ter pedido uma foto para colocar em um blog. Mas ela aceitou porque, segundo ela, o motorista era um gato. Um tempo depois, o Lucas para o carro em uma rua deserta com a desculpa de ter ouvido um barulho estranho no carro e ele desce para ver. E enquanto isso, a Ashley manda mensagem para sua amiga, porque ela está indo passar a noite com essa amiga, e ela avisa que talvez se atrase por causa desse problema no carro, mas se tivesse tudo certo, em 10 minutos ela chegava. Até foi interessante porque o Lucas ele parou o táxi bem na frente de um restaurante que a Ashley gostava de ir. E a Ashley comentou isso com a amiga dela, dizendo que estava parada na frente do restaurante que ela gostava e que no dia seguinte as duas poderiam ir lá para almoçar. Lucas deu uma volta no carro, olhando para todos os lados, conferindo se tinha alguém por perto. Depois foi até a porta do passageiro, onde estava a Ashley, apontando uma arma para ela e mandando ela descer do carro. Ele a levou para trás, tirou a roupa dela e a amarrou. Ashley estava muito assustada, mas preferiu ficar quieta, pois acreditou no Lucas, que disse que ficaria tudo bem se ela o obedecesse. Ela chorou muito durante todo o ataque e, como todas as outras, também foi estrangulada. O resto do processo também foi o mesmo das outras vítimas. Ele levou o corpo para casa, lavou, depois amarrou o corpo em uma árvore de um parque e fotografou todo o processo. O corpo da Ashley foi encontrado 2 dias depois. As lembranças que o Lucas tinha de seus crimes eram as fotos, mas no caso da Ashley, ele viu que na bolsa dela tinha um chaveiro das Relíquias da Morte do filme Harry Potter. E como ele também era fã dos filmes, decidiu ficar com o chaveiro para colocar no retrovisor do táxi. Um tempo depois, o Lucas começou a se preparar novamente para fazer um outro ataque. Em uma noite, ele viu uma mulher com os traços que ele gostava bem dentro do perfil dele, baixinha, loira, com traços delicados. O nome dela é Carol Bellini, de 21 anos, e assim como a Ashley, também estudante de publicidade. Assim que ela entrou no carro, ele pediu a foto para o blog dele, ela deixou, e durante toda a viagem ela foi muito educada, muito simpática, características que ele gostava muito. Então, assim, ela era a vítima perfeita para ele. Conversando com ela, ele descobriu que ela era estudante de publicidade e ele comentou que também tinha conhecido outra estudante de publicidade há pouco tempo, e ele estava se referindo a Ashley. O trajeto da viagem que a Carol estava fazendo com o Lucas era o mesmo que ele tinha feito com a Ashley. Então ele pôde parar na mesma rua deserta, em frente ao restaurante que ele tinha parado para atacar a Ashley. E assim ele fez, ele parou nessa rua, ele disse que ia descer porque tinha ouvido um barulho estranho no carro, e quando ele desceu do carro, a Carol também desceu. Ela disse que estava com cãibra, daí ela aproveitou para descer para se esticar um pouco. E enquanto isso, o Lucas estava dando a volta no carro, olhando para os dois lados da rua para ver se não tinha ninguém por perto. E quando ele foi se aproximando da Carol, ela sacou uma arma e deu um tiro na cabeça dele que o matou na hora. O que o Lucas não sabia é que a Carol era amiga da Ashley e ela entrou no carro desconfiada que ele pudesse ser o assassino da amiga. Só que no momento que ele desceu do carro para atacar ela já tinha certeza que se tratava do assassino responsável pela morte de sua amiga. Carol Bellini é uma mulher brasileira que estava morando nos Estados Unidos há alguns anos, era estudante de publicidade e conheceu a Ashley na universidade. Elas eram de turmas diferentes, mas por causa de amigos em comum, acabaram se aproximando.
Na noite de seu assassinato, a Ashley estava indo à casa da Carol para passar a noite. Eram 10 horas quando a Carol recebeu uma mensagem da Ashley dizendo que estava a caminho. Alguns minutos depois, a Ashley enviou uma mensagem comentando sobre o motorista ter pedido uma foto para colocar em um blog e que ela achou o pedido estranho, mas aceitou porque ela tinha achado o motorista bonito. Mais tarde, a Carol recebeu uma mensagem de áudio da Ashley dizendo que talvez se atrasasse porque, segundo o motorista, o carro poderia estar com algum problema. No fim do áudio, depois da Ashley falar sobre o restaurante, a Carol conseguiu ouvir a voz de um homem mandando a Ashley descer do carro. A Carol ficou preocupada porque a voz parecia um pouco agressiva. Então ela começou a mandar muitas mensagens tentando descobrir o que estava acontecendo, ligou várias vezes, mas não teve retorno. Ela ligou para a polícia, mas como não tinha nada concreto, os policiais também não demonstraram muito interesse, disseram que provavelmente não era nada demais e que logo a Ashley apareceria. Mas a Carol ficou muito inquieta com aquela situação e chamou um amigo para os dois darem uma volta de carro pelas ruas que eles imaginavam que a Ashley poderia ter passado, mas não encontraram nada. Naquela noite, a Ashley não apareceu e nem no dia seguinte. Então a Carol foi fazer o boletim de ocorrência porque ela acreditava que a amiga poderia ter sido vítima do serial killer. Ela pediu ajuda para a polícia, mas a polícia achou que era uma possibilidade muito remota ela ter sido vítima do serial killer. Só que 2 dias depois do desaparecimento da Ashley, o corpo dela foi encontrado. Na sequência das investigações, os policiais não revelaram muito sobre as informações que tinham, mas nesse momento eles tinham certeza que realmente se tratava de um serial killer. Até então a polícia estava querendo fazer uma vista grossa para esse caso, mas não tinha mais como evitar, porque já era o 5º assassinato, a 5ª vítima, sob as mesmas condições, né? A Ashley foi a 5ª vítima que teve seu corpo amarrado a uma árvore e o corpo estava nu. Então já tinha um padrão aí. E lembrando também que o Lucas ele começou a seguir um padrão a partir do momento que ele virou taxista. No total ele matou 23 mulheres, mas antes de virar taxista ele não tinha um padrão exatamente, sabe? Ele começou a seguir esse padrão e matou essas 5 mulheres depois de se tornar motorista. Carol estava muito nervosa com toda a situação e decidiu investigar por conta própria. Então, analisou as informações que tinha. Ela sabia que a Ashley estava em um táxi. Como a Ashley tinha visto e comentado sobre o restaurante, a Carol sabia o caminho que o motorista tinha feito, sabia que a distância da casa da Ashley para a casa dela eram de 20 minutos, então se no áudio a Ashley comentou que faltavam 10 minutos para chegar na casa da Carol, então, obviamente, ele estava na metade do caminho quando desapareceu, próximo desse restaurante. A Carol pegou um mapa da região, marcou com um X a localização da casa dela e da casa da Ashley, traçou o caminho que o taxista tinha feito e fez um círculo marcando exatamente a metade do caminho entre as 2 casas. Para poder ter uma visão melhor do que poderia ter acontecido, Carol fez de carro todo o trajeto, indo e voltando, estacionou o carro no meio do trajeto entre as 2 casas para andar e talvez descobrir alguma coisa, mas não teve sorte. Ela só tinha certeza que o responsável pelo desaparecimento da amiga era um taxista. Dando sequência nas investigações, ela descobriu que 5 mulheres foram encontradas mortas dentro do espaço de 1 ano, todas com o mesmo perfil, e 3 dessas mulheres, incluindo a Ashley, moravam na mesma cidade, Santa Fé. As outras 2 eram de cidades próximas. Carol considerou que o assassino poderia morar ali na mesma cidade que elas, mas precisava afunilar essa pesquisa. Então entrou em contato com um amigo que, na época, trabalhava na empresa TIC Company, uma empresa de transporte e logística que tinha 750 táxis, a maior frota de táxis da cidade. Ela pediu para esse amigo um registro com todas as informações de todos os motoristas e ele enviou tudo para ela. Então Carol excluiu as 145 mulheres motoristas e como Santa Fé é uma capital com cara de cidade pequena, a vida noturna não é tão movimentada e por isso a maioria dos taxistas preferem trabalhar durante o dia. Então, dos 750 motoristas,
a Carol só precisava investigar 155 taxistas que frequentemente trabalhavam à noite. Lendo sobre cada um deles, ela não conseguiu encontrar nada de relevante, mas se lembrou que a Ashley tinha mencionado um blog que era do motorista. Então ela procurou por esse blog, mas não encontrou, porque ela não tinha o nome do motorista e nem do blog. Mas de qualquer forma, ela não encontraria porque o Lucas mentiu, não tinha blog nenhum. Sem ter novas pistas, a Carol decidiu que iria iniciar uma nova estratégia. Ela sairia todas as noites até encontrar o taxista que tinha assassinado a sua amiga. Então ela considerou que esse assassino tinha um perfil que ele procurava em mulheres. E daí ela considerou que todas as 5 vítimas eram mulheres loiras, tinham mais ou menos o mesmo perfil, assim, delicadinha. E também outra coisa que ela percebeu é que elas tinham um estilo de se vestir bem parecido. E foi isso que ela fez. Ela comprou roupas parecidas com a dessas vítimas, assim, dentro do mesmo estilo. Ela comprou uma lace loira, porque, né, a Carol tem cabelo castanho. E, por fim, ela comprou uma arma porque ela sabia que estava se colocando em perigo. Já fazia quase um mês que ela estava saindo todas as noites, pegando vários táxis, tentando encontrar o assassino, e não tinha sorte. Até que uma noite ela dá sinal para um táxi, ela entra, e quando ela entra no táxi, o motorista pergunta se ele pode tirar uma foto dela para colocar num blog. Nesse momento, ela fica muito desnorteada por ter finalmente encontrado o assassino. Os dois conversam e ela aproveita para falar sobre coisas que ela tinha em comum com a Ashley, para ver se ela conseguia tirar alguma coisa dele. E dá certo, porque ele fala em um momento que ele conheceu também, tinha conhecido há pouco tempo, uma menina que, assim como a Carol, também estudava publicidade e que estudava na mesma universidade. No retrovisor, a Carol viu o chaveiro das Relíquias da Morte que pertencia a Ashley. E ela ficou na dúvida, será que pertence à minha amiga? Só que depois de tantas coincidências, sabe? Ela entra no táxi e o cara pede a foto. Depois menciona que tinha conhecido há um tempo atrás uma menina também que estudava publicidade na mesma universidade da Carol. E agora o chaveiro, então estava muito certo que era ele. Ela também se lembra que a Ashley tinha comentado, né, por mensagem, que tinha pego um táxi e que o taxista era lindo. E a Carol ficou olhando pro taxista, ela não achou ele bonito. Claro que também tinha todo o peso, né, dela saber que ele era um serial killer e que tinha matado a amiga dela. E, né, com certeza isso vai pesar, mas ela sabia que a aparência desse taxista, a aparência do Lucas, estava dentro do perfil que agradava a Ashley. Antes de finalizar essa história, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, me dar novas sugestões de histórias para eu apresentar aqui. Pode ser histórias envolvendo o nome de pessoas famosas, acontecimentos memoráveis, contextos, histórias sobre magia, OVNI, qualquer coisa que vocês achem que pode ficar legal em uma fanfic. Continuando, depois de um tempo no táxi, a Carol passa na frente do restaurante que a Ashley tinha mencionado para elas irem almoçar no dia seguinte. E segundos depois dela ver o restaurante, o Lucas para o carro dizendo que ouviu um barulho estranho e que precisava descer para verificar o que estava acontecendo. E ela se lembrou que foi a mesma situação que a Ashley tinha passado. A mesma coisa. Então, se ela tinha alguma incerteza ainda, né, se tinha sobrado alguma incerteza de que o Lucas era o assassino, nesse momento tinha acabado. Quando o Lucas desce do carro, a Carol aproveita para descer também, dizendo que está com cãibra e que precisa se esticar um pouco. Enquanto ele dá a volta no carro e olhando para tudo que é lado e se aproximando dela, a Carol tira a arma e dá um tiro na cabeça dele. A rua estava deserta, mas ela se apressa para colocar o corpo dentro do carro e ela dirige para longe. Enquanto ela dirige, ela vai procurando no porta-luvas alguma informação que pudesse revelar para ela quem era aquele cara que ela tinha acabado de matar. E ela encontra várias correspondências,
que tinham o endereço dele, nome completo, e ela segue para a casa dele. Quando ela chega na casa dele, ela coloca luvas para não deixar impressão digital em nada e revira tudo até encontrar uma caixinha com várias fotos polaroides de muitas mulheres que foram vítimas do Lucas. Inclusive, ela encontrou entre as fotos do crime da Ashley, desde o momento em que ela entra no carro, que era a foto que ele pediu para o suposto blog dele, até a foto final dela morta. E em várias fotos o Lucas aparece ao lado das vítimas fazendo alguma pose. A casa do Lucas ficava em um lugar um pouco afastado do centro da cidade e não tinham outras casas por perto. Então, seria ideal para Carol colocar em prática o plano dela sem ser vista. Ela arrastou o corpo do Lucas para dentro da casa e deixou no chão da sala. Em volta do corpo, colocou todas as fotos das vítimas dele, depois limpou o carro para tirar impressões digitais que ela poderia ter deixado e jogou o carro em um lago próximo à casa do Lucas. Carol voltou para casa e descartou as roupas usadas durante o crime. Para finalizar, ela fez uma ligação anônima para o jornal da cidade e para a polícia, falando sobre a localização do corpo do Lucas. Os policiais encontraram o corpo dele com as fotos das vítimas, tentaram impedir os jornalistas, mas a imprensa foi muito rápida, conseguiram fazer várias fotos do corpo e da casa do assassino, e graças a Carol, a polícia conseguiu fechar o caso das 5 vítimas encontradas mortas e amarradas nas árvores, além de solucionar várias outras mortes por causa das fotos que o Lucas fazia. Outro fato crucial para solucionar os crimes foi que a polícia já tinha coletado o sêmen deixado em alguns corpos, porque o Lucas não foi tão cuidadoso para eliminar as provas que deixou nos primeiros crimes que cometeu. Assim, deu para a polícia provar com 100% de certeza que o Lucas era o responsável pelas mortes. A polícia investigou o assassinato do Lucas para saber quem tinha o matado, mas não conseguiram encontrar nada. Apenas um fio de cabelo loiro que tinha ficado preso na camiseta que ele estava usando. Até hoje, a morte dele permanece sem solução. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, ativar o sininho de notificação para receber todo o meu conteúdo e não esqueçam que isso é uma fanfic. Eu mesmo não acredito em absolutamente nada do que eu disse. Então, se vocês vieram até aqui procurando pela verdade, vieram ao lugar errado.